Olá, gente! Iremos agora apresentar para vocês o nosso trabalho, tá? Que tem como tema anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, certo? É composto pelo Antônio Renan, pelo Carlos Henrique, por mim, Daiane Araújo, pela Lívia Salles, pelo Luan Vitor e pela Maria Lucivanda. E aí, a gente falar de anti-inflamatório, né? A gente precisa entender em que ação, né, em que momento eles vão agir, tá? Em que circunstâncias vai ser necessária para que tenha a ação desses medicamentos, certo? Então, vamos entender o que é a inflamação. Bom, a inflamação é um processo de reparo do nosso organismo, ou seja, por algum estímulo lesivo, né? Nosso organismo sofreu aí uma lesão e aí, diante dessa lesão, a gente vai ter um processo inflamatório, né? Que é um processo, de fato, né, com grande importância para o nosso organismo, que as nossas células, elas vão ali, naquele momento, tentar recompor, né, aquele prejuízo que aquela lesão causou, certo? E esse processo de reparo, né, ele se dá com a ação de algumas células, né, com a formação de alguns ácidos aí que a gente vai entender mais na frente, certo? E a inflamação também, ela é caracterizada por alguns sinais, tá? Quando ocorre o processo de inflamação, ocorre automaticamente a ação também de alguns sinais dentro dessa questão. São eles o calor, o inchaço, ou edema, né, como é conhecido, o rubor, que é o aumento, né, que é ali a vermelhidão, a dor e a perca de função, certo? Só que, para a gente entender como age cada um deles, vamos entender o que significa esses sinais, né? São esses sinais que indicam, ou seja, que sinalizam lá para o nosso sistema imune, né, que ali, né, em certo ponto do organismo está ocorrendo um processo inflamatório que eles precisam atuar diretamente lá, tá? E aí, o calor, né, que é um desses sinais cardinais, ele significa a dilatação desses vasos, a dilatação dos nossos vasos sanguíneos, né, eles vão aumentar e aí, mais precisamente, no local lá da inflamação, ela vai ficar com uma espécie de quintura, né, em cima, né, lá naquele local. O rubor é o aumento do fluxo sanguíneo, ou seja, se os meus vasos eles dilatam, ou seja, eles aumentam, então automaticamente vai ter também o aumento do fluxo sanguíneo naquele local, que no caso vai causar a vermelhidão, certo? O inchaço ou edema, né, ele vai surgir pelo acúmulo de líquido lá, né, nesse interstício, que vai tá fazendo com que essa parte que tem a inflamação, ela fique com esse inchaço, porque lá, né, já que tem acúmulo de líquido, ele vai estar aumentando, né, nessa região, certo? A dor, gente, é a liberação de substâncias inflamatórias, né, causando a compressão nervosa, ou seja, nossos nervos ali, eles vão entender, sinalizar para o nosso cérebro que naquele local está ocorrendo a dor. E aí, na maioria dos indivíduos, a dor é que faz com que a pessoa, né, identifique que em certo ponto ali daquele organismo está inflamado. Porque a dor é o que causa o desconforto de fato, né? É o que causa o desconforto. Só que, até um certo ponto, essa dor, ela pode ser aceitável, né? Ela pode ser controlada. Mas, a partir do momento que essa dor, ela age de uma forma exacerbada, que a minha inflamação, ela ocorre de forma crônica, então ali aquele indivíduo ele já tem, né, sinais preocupantes de inflamação, que aí vão levando, né, para o caminho da perca de função do órgão ou do tecido lá onde essa inflamação está ocorrendo. Então, a partir do momento que essa dor ela não é mais controlável, que mesmo com a ação de anti-inflamatórios ela ainda permanece ali, então a gente já pode tentar entender que aquele tecido, aquele órgão que está inflamado, ele vai ter ali uma perca de função, que é a junção de todos esses 4 sinais cardinais que eu já falei para vocês,
tá? E aí a perda de função, propriamente dito, ela é ocasionada geralmente na inflamação crônica, né, como eu já falei. É causada por uma falha nos nervos que enviam sinais no cérebro para os músculos e os fazem se mover, tá? Então é de fato, né, perdeu a função ali, é como se ocorresse ali uma necrose daquele local, certo? E aí, a gente tem aqui, né, o que de fato são anti-inflamatórios, né, anti-inflamatórios propriamente ditos. São medicamentos utilizados como sintomáticos, mas não tratando a doença. O que significa? Eles tratam aqueles sintomas lá, né, que você sente quando algo está inflamado. Eles tratam o calor, o rubor, o inchaço, né, e a dor, dependendo da inflamação, né? Se ela for de uma forma mais exacerbada, então pode ser que esses anti-inflamatórios eles não ajam de forma como tem que agir, né? Porque lá o fato de estar inflamado pode estar de uma forma mais exacerbada, que não seja mais possível controlar, certo? Sintomáticos quer dizer que ele trata os sintomas, mas não exatamente a doença. Pode ser que algo que está causando lá a inflamação seja por uma bactéria que está ali, né, está fazendo lá a infecção do local e aí está inflamando. Então, esse medicamento aqui, os anti-inflamatórios, eles não vão tratar, de fato, o que está causando a doença. Eles vão tratar os sintomas dela, certo? Não esqueçamos. São causadores de grande número de intoxicação. Gente, como o professor já até falou pra gente na aula, que os anti-inflamatórios, eles são medicamentos de muito fácil consumo, não é isso? E aí, muitas das vezes, nas farmácias, né, a maioria dos anti-inflamatórios, eles são vendidos sem receita, e aí, automaticamente, são tomados também de forma errada, sem prescrição médica. A pessoa toma, tá inflamado, tô sentindo dor, vou tomar aqui um anti-inflamatório, e aí, se melhorar, pronto, não precisa mais tomar. Só que, engana-se quem acha que um anti-inflamatório, ele não é um medicamento de força que possa causar uma intoxicação no organismo. Ele pode sim causar intoxicação, consequentemente, dependendo do grau, a morte, certo? Então, que nós possamos ter mais cuidado, né, na hora de nos medicarmos, né, a gente às vezes somos errantes dessa questão, mas que tenhamos em mente que os anti-inflamatórios, eles são sim causadores de intoxicação, tá? E aí, eles também possuem 3 efeitos básicos, que é antipirético, a gente vai entender mais na frente o que significa, os meninos vão explicar aí pra vocês. Analgésicos, que todo mundo já sabe, agem diretamente na dor, né? E anti-inflamatório propriamente dito, tá bom? E aí, a gente continua aqui, né, na nossa apresentação, tá? Dentre os medicamentos que vão estar tratando a inflamação, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais. São medicamentos em maioria ácidos, grande maioria são ácidos, e que não apresentam em sua composição nenhum elemento de natureza lipídica ou hormonal. Eles vão ter efeitos principais de anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, que são os efeitos principais que todos esses medicamentos, todos os anti-inflamatórios devem ter. E são muito utilizados para tratamento de dor crônica ou aguda, decorrente de alguma inflamação do corpo. Quanto à sua farmacocinética, a maior parte desses medicamentos são administrados por via oral, tendo algumas exceções em via intravenosa. A absorção acontece no sistema gastrointestinal, sendo uma absorção rápida que leva entre 1 a 4 horas para absorver, a depender do medicamento. A metabolização acontece no fígado, a partir das enzimas do citocromo P450. Esse medicamento, por ser, eles são pouco metabolizados, então o que resulta em uma alta biodisponibilidade na corrente sanguínea. E por fim a excreção, que é por via renal ou via biliar. Um ponto importante a dar destaque é que por ser medicamento ter caráter ácido, ele vai se ligar no sangue na albumina. Essa ligação ela vai ser, além de ser uma ligação muito forte, ela vai englobar grande parte do medicamento, deixando pouco fármaco livre. E é assim que normalmente ela funciona. É importante saber disso, já que pode haver pacientes que por determinada doença causar uma redução na quantidade dessa proteína no sangue. Isso vai fazer com que haja menos proteína para o fármaco se ligar, então vai ter mais fármacos livres e vai ter um efeito maior, e que é um efeito anormal. E isso vai
isso pode causar problema para o paciente. Quanto ao seu mecanismo de ação, ele atua por meio da inibição dos mediadores da inflamação, a prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, através da inibição da COX-1 e COX-2, que são as enzimas ciclooxigenase, que em situação normal, elas metabolizam o ácido araquidônico para ter esses mediadores e então os sinais cardeais da inflamação. A COX-1 ela é uma enzima que está presente nos tecidos mais normais, vaso sanguíneo, nas plaquetas, no estômago, no intestino, nos rins, e justamente por estar em presença nesses tecidos continuamente, não necessariamente tem que ter uma inflamação para que ela esteja funcionando, ela é denominada como enzima constitutiva. Ela vai estar muito relacionada ao fisiológico do corpo, em processos homeostáticos, proteção do estômago a partir da produção do muco, agregação plaquetária por meio dos tromboxanos, e a inibição dessa enzima é a que vai causar os efeitos colaterais. Ao contrário dela, temos a COX-2. Essa vai estar presente ali no local da inflamação, ela vai estar mais presente do que a COX-1, e ela é denominada uma enzima indutiva, justamente por ser induzida na inflamação como uma resposta a um tecido que foi lesado ou algum antígeno que entrou no corpo. Ela é que vai ser o principal causador dos sinais cardeais, da dor, da febre, da inflamação, do inchaço. A maioria dos anti-inflamatórios, eles agem sem desassociar essas duas enzimas. Na tentativa de inibir a COX-2, acaba por inibir a COX-1 também. É por isso que há os efeitos colaterais. No entanto, embora novos, há medicamentos que são os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos à COX-2. Eles agem majoritariamente na COX-2 a fim de reduzir ou evitar qualquer efeito colateral da inibição da COX-1. Vou falar um pouco sobre as indicações, seus efeitos colaterais e seus efeitos terapêuticos. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são indicados para o tratamento de dores leves e moderadas. Também é indicado como anti-inflamatório e antipirético. Antipirético no caso de febre, porque a função do antipirético é combater ou diminuir a temperatura corporal, também conhecido como antitérmico. E antiagregante plaquetário. Antiagregante plaquetário ele é utilizado mais no tratamento, na prevenção de trombose, também é utilizado no pós-AVC, por conta do seu principal representante ser o ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Ele é indicado com essas 4 funções, para o tratamento de dores, é utilizado como anti-inflamatório, antipirético e antiagregante plaquetário. Possui como efeitos colaterais, basicamente seus efeitos ocorrem principalmente no aparelho gastrointestinal, causando dores no abdômen, diarreia, úlceras, e em tratamento prolongado, tratamentos a longo prazo, ele pode causar hemorragias gastrointestinais e perfuração, insuficiência renal, entre outras coisas. Como eu citei anteriormente sobre os anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios não esteroidais também têm a função analgésica, antipirética e anti-inflamatória, combatendo a dor, a febre e a inflamação. Formação do ácido araquidônico e seus mediadores inflamatórios. Bom, vamos lá. Nós temos a célula, que é formada com sua membrana bicamada de fosfolipídios. Bom, aqui temos a imagem, a nossa membrana. Agora, vamos imaginar que um agente físico, químico, biológico, vai e lesiona o tecido onde estão localizadas essas células e estão danificadas. Bom, com isso, uma enzima chamada de fosfolipase A2, ela vê e pega todos os fosfolipídios ali naquela região lesionada e transforma eles em ácido araquidônico. Agora, quando está formado já o ácido araquidônico, outra enzima chamada de ciclooxigenase, ela pega o ácido araquidônico e transforma ele em mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios são conhecidos como a prostaciclina, prostaglandina e o tromboxano.
Bom, agora vamos falar um individual de cada um, o que cada um serve. Agora vamos falar da prostaglandina. A prostaglandina, ela atua na vasodilatação e também ela é um anticoagulante. Agora, a prostaciclina, ela também vai atuar na vasodilatação, mas também vai aumentar a sensibilidade à dor, aumentar a febre e também a aumentação da produção do suco gástrico. E agora, não menos importante, vamos falar do tromboxano. O tromboxano, ele também atua agora, ele é ao contrário das outras duas. Ele vai atuar na vasoconstrição. E também ele é coagulante, ou seja, vai diminuir esse tanto de vasodilatação que está acontecendo junto com os outros mediadores. Bom, agora iremos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, né? E o que são anti-inflamatórios antiesteroidais? Eles são hormônios, glicocorticoide, e seu principal representante fisiológico é o cortisol. É onde iremos abordar todo esse assunto voltado em torno do cortisol, que é nosso principal foco de estudo. São drogas usadas pelo seu efeito imunossupressor. O que é imunossupressor? É uma ação que ele diminui a ação do ataque, né? E anti-inflamatório. Interfere na produção de algumas citocinas e elas são responsáveis pela produção de anticorpos. No caso dele, na sua estrutura química, há um bloqueio logo na fosfolipase A2, diferente da não esteroidais. Com esse bloqueio na fosfolipase A2, ele irá possibilitar tanto a fabricação do ácido araquinóico como da prostaciclina, né, que são usados para inibir as proteínas ligadas ao processo inflamatório. Irá também inibir os tromboxano, que principalmente entre as doenças como asmas e anti-inflamatórios autoimunes, né, eles são utilizados. E também irá impedir a formação do leucotrieno, né, que isso pode provocar retenção de água e sal, hipertensão e a perda do potássio. E os aspectos fisiológicos e farmacológicos, né? São hormônios secretados pela região cortical das glândulas suprarrenais, podendo ser classificados em 3: mineralocorticoide, que é a aldosterona, glicocorticoide, que é o cortisol, e andrógenos, né, que no caso são as progesteronas, estradiol e a testosterona, né, que são os hormônios sexuais. O cortisol ou hidrocortisona é o principal glicocorticoide natural circulante no corpo, né, que ele é fabricado de acordo com o corpo, né, já tem a fabricação autônoma. A fabricação no corpo é regulada pelo hormônio adrenocorticóide, que é o ACTH, e é secretado pela hipófise anterior em resposta à liberação pelo hipotálamo de fator liberador de corticotrofina, que é o CRH. Existem fenômenos que ocorrem no nosso organismo que podem influenciar todo o ritmo de produção e secreção dessas substâncias, né, que é o ACTH, que é o adrenocorticotrófico, como hormônio antidiurético, que é o ADH, as citocinas, catecolaminas, no caso, a hipoglicemia, sono, estresse, emoção e febre, tudo isso a ser voltado para o cortisol. Os glicocórticos, eles vão atuar primeiramente no metabolismo de proteína, carboidrato e lipídios. Os mineralocorticoides vão atuar primeiramente no transporte de eletrólitos e na distribuição de águas no tecido. Os andrógenos e esterógenos, eles vão atuar primeiramente sobre as características sexuais secundárias em seus órgãos-alvos específicos. Se demos um zoom no córtex do adrenal,
olhando assim microscopicamente, nós iremos observar que o córtex está dividido em cápsula e em 3 zonas, né? A primeira zona é a zona glomerulosa, que é onde ficam os minerais corticoides, que eles são responsáveis pela retenção do sódio e retenção líquida, manutenção do volume e da osmolaridade. Na segunda zona está a zona fasciculada, que são os glicocorticoides, os cortisol, que ele libera o cortisol quando estamos estressados. É nessa zona que fica responsável por isso, né? Tanto estresse, como sono, como emoção, eles são responsáveis por isso. Também é responsável pelo metabolismo intermediário resistente ao estresse, principalmente isso. E a terceira zona é a zona reticular, que são os andrógenos, né? Que são os esteroides e os hormônios sexuais. Sabemos também que os efeitos do cortisol, ele tem os efeitos colaterais no nosso corpo, né? Eles são muito hepatotóxicos. O cortisol, o que vai acontecer no nosso corpo com o excesso dele? Ele vai diminuir a massa muscular, vai afetar isso, vai ativar a osteoclastos, que é a destruição da matriz óssea, vai diminuir a síntese de colágeno e o tecido conjuntivo, que vai dificultar na cicatrização, gerar uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga nos rins, facilidade de maturação do feto e modelando o humor. Ele também vai facilitar a conversão de proteína a glicogênio, aumenta a degradação de proteínas no músculo, como nesse caso é a massa muscular que vai diminuir, inibe a síntese proteica e facilita o metabolismo de gordura periférico, mas aumenta a gordura visceral. E como é liberado na corrente sanguínea? Há um processo de liberação do corticoide, né, do cortisol, na corrente sanguínea. É um processo de quatro fases. Começa lá no córtex cerebral. Ele recebe a referência por meio externo. Percebendo alterações, ele é responsável por estimular o hipotálamo. O hipotálamo, já sendo estimulado pelo córtex cerebral, que recebeu a referência externa, né? Ele vai liberar o CRH, no caso é o fator liberador de corticotrofina, que vai atuar na adrenohipófise. A adrenohipófise, ao ser estimulado pelo fator liberador de corticotrofina, ele vai produzir e liberar o hormônio ACTH, que é o adrenocorticotrófico, na corrente sanguínea. Com esse hormônio, ele vai lá para o córtex do adrenal. Ele vai atuar permitindo a liberação do cortisol na corrente sanguínea. A partir daí, o cortisol atuará nas células-alvo espalhadas pelo todo o corpo. Quer dizer, que há um processo para a sua liberação. Começa na liberação, recebendo o estímulo externo, e ele vai passar pelo córtex cerebral, que vai estimular o hipotálamo, que o hipotálamo vai liberar o fator liberador de corticotrofina, e aí vai lá para a adrenohipófise, que vai liberar o ACTH, né, que é o adrenocorticotrófico, que vai para a glândula suprarrenal, que vai ser estimulado e vai liberar o cortisol na corrente sanguínea. Todo esse há um processo para ser liberado o cortisol na corrente sanguínea. Só que com isso nós podemos ter um feedback negativo em cima desse todo o processo. E o que é o feedback negativo? O cortisol vai inibir o seu próprio estímulo. O cortisol
vai no fator liberador de corticotrofina, que é o CRH, e num corticotropina. Quando mais o cortisol presente no organismo, menos ele vai produzir o cortisol. Ele vai lá e vai inibir. Estou recebendo muito, eu vou lá e vou agir para não ser mais fabricado, né? Isso. E o adrenal, o corticotropina, ele vai agir no adrenal, que o adrenal vai liberar 3 hormônios: aldosterona, o cortisol e os sexuais, né? Só que a maior parte disso aí é o cortisol que vai fazer o seu efeito negativo. Quando a gente faz o uso da inserção desse anti-inflamatório esteroidal, por ele ser um análogo do cortisol, ele vai agir parecido com o cortisol, com esse efeito negativo, esse feedback negativo. Ele vai fazer a mesma coisa que o cortisol faz. Está sobrecarregado, ele vai lá no fator liberador de corticotropina e vai lá no corticotropina e vai fazer a interrupção da fabricação, né? Vai bloquear. Por isso, ele vai diminuir o eixo de produção. E o cortisol vai parar de ser fabricado, né? Há casos de terapias, né? O paciente está em terapêutica. O que é terapêutica? Ele está em uso de medicamentosa, o uso desse medicamento. Só que há casos que o paciente, ele por não prescrição médica, ele vai parar de tomar o medicamento. Isso ocorre frequentemente. Isso é questão de tanto se automedicar como parar o tratamento por conta própria, né? Com isso, o corpo dele vai acabar tendo praticamente nada de cortisol, porque ele vai fazer uma interrupção de uma vez por toda. Ele tem que fazer, para que isso não ocorra, para que não fique que o corpo pare de fabricar o cortisol, ele deve fazer a diminuição regressiva. Ele tem que parar, diminuir as dosagens, para que o corpo entenda que está tendo menos cortisol na corrente sanguínea, menos cortisol no corpo, e vá fabricando internamente, né? Fabricação própria. Com isso, ele não vai ter um efeito colateral, porque com essa interrupção da terapêutica, né, e parar de uma vez, ele vai causar uma exacerbação da doença e ela vai voltar tudo novamente, né, e volta com força total, ele volta mais forte, né. A classificação dos medicamentos é de acordo com a duração de seu efeito. Os remédios têm a sua duração, né, na corrente sanguínea. Uns mais longos, outros curtos e outros intermediários. O curto, que é o rápido, ele está relacionado entre 8 e 12 horas. São aqueles medicamentos mais comuns que a gente toma de 12 em 12 horas, ou 8 em 8 horas, que são, no caso daqui, é a hidrocortisona. O intermediário é de 12 a 36 horas, que é a prednisona e a metilprednisolona, e a longa, que é de 36 a 72 horas, é a betametasona e a dexametasona. Sobre as indicações, como são 20 tópicos de doenças, eu escolhi falar de 7, um pouquinho delas, tá? Para começar pela asma. O que é a asma? É uma doença crônica que acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa, até chegar nos pulmões. O que é o lúpus? O lúpus é uma inflamação crônica da pele, caracterizada por ulcerações ou manchas. O que é a leucemia? A leucemia é um câncer que tem início nas células tronco da medula óssea. O que é a paralisia facial? É uma perda total dos movimentos de um ou mais territórios da face,
que a maior parte das paralisias faciais é consequência de problemas relacionados a um nervo responsável pela movimentação dos músculos da face. Ok? Vamos lá. O que é o AVC? É uma alteração súbita do fluxo sanguíneo, do cerebral, que ocorre do comprometimento de circulação de sangue em alguma região encefalo, composto pelo cérebro. O que é uma rinite alérgica? É uma inflamação das mucosas do nariz, caracterizada pela reação imunológica do corpo. O que é uma inflamação intestinal? É uma doença crônica que pode afetar diferentes partes do intestino, ok? Agora vamos de efeitos colaterais. O aumento da glicose sérica e o glicogênio hepático, resistência à insulina, deprime a função tireoidiana, reduz a síntese proteica e aumenta o catabolismo muscular, deprime a função reprodutiva e a síntese de hormônios sexuais, interfere na absorção intestinal de cálcio, antagonizando a ação intestinal da vitamina D, suprime a inflamação aguda e a resposta imune, acentua o comportamento de euforia e medula a permeabilidade da barreira hematocefálica e a diversas substâncias, certo? Agora vamos falar de efeitos colaterais da síndrome de Cushing. Essa síndrome, a pessoa fica com a barriga super estufada, né? E também fica com acne, lesões de cura, né? Lentas, fraqueza muscular, fadiga, intolerância à glicose, sede de micção e aumentadas, certo? A obesidade, né, vem pelo ganho de peso, né, em excesso, e o aumento de depósito de gorduras, certo? E agora vamos falar da síndrome de Addison. A doença de Addison é o nome dado à condição que as glândulas suprarrenais, também é chamada de glândulas adrenais, não são capazes de produzir a quantidade suficiente de seus hormônios. Ela foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês Thomas Addison, em 1849. Ela tem uma semelhança àquela doença vitiligo, certo?